pessoal, tudo bem? Juntos novamente aqui no canal Mundo da Matemática. Vamos falar a respeito aqui de função afim, gráficos da função afim. Vamos aqui ao quadro e ler aqui a definição. O gráfico da função afim é representado pela fórmula, isso daqui é o termo geral, f de x igual a x mais b, ax mais b, ou assim que também está certo, y igual a ax mais b, com a, os coeficientes a e b pertencente ao conjunto dos números reais, mas a não pode ser zero, tá? O coeficiente a não pode ser zero, porque se for zero, a função aqui não é mais função, deixa de ser função, tá? Vou explicar aqui, você vai entender. O gráfico, ou seja, o desenho, sempre será uma reta no plano cartesiano, tá? Então, na hora que nós fizermos aqui um exemplo de um gráfico no plano cartesiano, você vai entender. Olha só, exemplo, vamos construir o gráfico da função afim, a função no caso é essa aqui, f de x igual a 2x menos y, 2x menos 1, quer dizer, pode ser escrito assim também, ó, y igual a 2x menos 1, tá? Pode ser escrito assim porque o resultado disso vai dar o item que faz par com o x, ou seja, o item que está no y. Com o domínio, ó, esse é um D, domínio da função. O domínio da função serão os números que serão utilizados no lugar do x. Então, eles são pertencentes aos números reais, tal que, essa barrinha significa tal que, o x ele é maior ou igual a menos 2, porém o x é menor ou igual a 2. Nós vamos construir aqui o gráfico, você vai entender o significado de cada coisa aqui. Eu disse para vocês que, no caso dos coeficientes, o a não pode ser zero. Veja, no caso aqui, do 2x menos 1, essa função aqui, que nós vamos fazer o gráfico, o a, ele é o 2. É sempre o elemento que acompanha a incógnita x. No caso aqui é o 2. E o b é o menos 1. Certo? Por que o a não pode ser zero? Porque se em vez de 2 aqui fosse zero, por exemplo, então essa função aqui deixaria de existir. Por quê? Porque 0x é 0 multiplicado por x. E como já sabemos, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então 0 multiplicado por x é 0. Ou seja, sumiria a incógnita x. E para que possamos ter uma função, é necessário que tenhamos a variável, a letra. Então, se não tiver a letra, não tem função, não é função. É necessário ter a função para que nós venhamos a ter, no caso da função afim, o coeficiente angular, porque sem a incógnita não temos a função. Então, aqui nunca poderá ser zero. Assim, pode acontecer, por exemplo, de não ter nada do lado do x, ok? É zero que está ali? Não. Quando não tiver nada, então estamos entendendo que do lado do x está 1, ok? Então vamos agora aprender como construir o gráfico de uma função afim. Muito bem, agora vamos a esse exercício que começamos a entender o enunciado dele na tela anterior. Eu apaguei aqui para ficar maior e nós entendermos melhor a construção do gráfico. Então lá as informações é que a função é 2x menos 1, mas como eu já disse, pode ser assim também, ó. Pode ser assim, f de x igual a 2x menos 1, ou y 2x menos 1. Y por quê? Porque vamos encontrar valores de y através do x. E também outra informação que nós temos aqui, ó, é o domínio da função, onde x pertence aos reais, tal que menos 2, que x está entre menos 2 e 2. Bom,
Eu disse que para que possamos construir o gráfico da função afim, temos que entender que o desenho ele é uma reta, ok? E uma reta, ela apenas, para construir uma reta, é necessário apenas 2 pontos, 2 valores, 2 pontos no espaço. Se eu tiver um ponto só, eu não posso afirmar que isso aqui vai passar por aqui uma reta. Pode ser uma curva, certo, pessoal? Mas se eu tiver pelo menos, no mínimo, 2 pontos, aí sim eu posso afirmar que ali vai passar uma reta se for dessa forma, certo? Uma reta qualquer, ela pode ter infinitos pontos. Na matemática, o ponto, ele não tem uma dimensão, um tamanho. Por isso, ele não tendo tamanho, ele pode-se imaginar que aqui pode ter infinitos pontos. Mas para construir uma reta, pelo menos 2 pontos são necessários para que eu construa, porque é só ligar os pontos. Por que eu estou dizendo isso? Como aqui no plano cartesiano eu vou ter um desenho de uma reta, basta aqui ter 2 pontos, 2 localizações, por exemplo, vamos supor que seja aqui e aqui, para que então eu saiba onde estará essa reta. Pode ser aqui, pode ser mais para cá, ou pode ser assim. Ou seja, basta eu ter 2 pontos no plano cartesiano para que eu então consiga desenhar a minha reta. Esses 2 pontos são 2 valores, são 2 pares ordenados, certo? Plano cartesiano é importante ter um conhecimento já anterior para você entender um pouquinho, senão você fica perdido. Aqui no canal nós temos uma aula sobre plano cartesiano, onde é a união de um ponto que está no X com outro que está no Y. Então é um conteúdo do 6º ano, mas é usado no ensino médio para construção de gráficos, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou então pensar que se por 2 pontos eu consigo fazer os meus cálculos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todos os números, aqui ó, todos os números de menos 2 a 2, os números inteiros. Então, menos 2, aí vai subindo, menos 1, próximo 0, depois o 1, depois o 2. Eu fiz na ordem crescente, do menor para o maior, tá? Mas eu não precisaria de todos eles. Mas já que o exercício me deu o domínio da função, vou usar todos eles. Vamos supor numa hipótese que você, numa atividade ou numa prova, o professor não dê isso aqui para você. Ele só dê a função e pede que você construa um gráfico. Bom, e aí? Aí você apenas escolha 2 pontos, 2 valores quaisquer, e é o suficiente para construir o gráfico. Vamos supor que fosse o caso, aqui eu não tivesse isso. Então, a sugestão, quando você não tem isso aqui, a sugestão é que você escolha pelo menos o 0, um deles, um dos pontos. Por que o 0? Ó, vou fazer a conta com o 0 aqui, ó. Tá? Não vou começar aqui de cima. Então, eu vou colocar o 0, ó. Todos esses valores aqui vão representar o x. Ok? Já até montei a tabela aqui, pessoal, para ficar mais rápido a aula. Você monta a tabelinha de acordo com isso daqui que foi dado no enunciado. Montei a tabelinha. Nessa coluna ficarão os números que representarão o x, nessa coluna aqui a função, e aqui ficará os valores encontrados no y. Essa tabelinha eu construí. Vamos supor que o professor não deu isso aqui para você, não deu. Tá. Aí você escolhe 2 números aleatórios para ficar no lugar do x aqui, ó. A sugestão é o 0. Por quê? Olha só por que é o 0. 2 vezes x. Vai ficar, como eu vou colocar o 0 aqui, 2 vezes 0. Se eu fizer a conta, olha que fácil. Quanto é 2 vezes 0? 2 vezes 0 é 0. Então, se aqui dá 0, essa multiplicação, porque sempre eu faço a multiplicação primeiro, concorda comigo que se aqui vai dar 0, vai anular os dois? Vai sobrar o menos 1? Então, sempre utilize o 0, uma sugestão, quando o professor não der isso daqui. Por quê? Porque de cara você já sabe
que se você colocar o zero aqui, ó, o resultado do y é menos 1. Vai ser o número que está aqui. Menos 1 porque aqui é menos 1. Se fosse assim, ó, se eu colocar o zero aqui, então, quando eu coloquei o zero no lugar do x, eu vou obter certamente o menos 4 no lugar do y. Se fosse assim, ó, 4x menos 7. Se eu colocar zero aqui, vai dar zero. Então, o valor para x é zero e para y é o menos 7. Ou seja, o zero facilita já, porque você não precisa nem fazer a conta. Ou seja, se eu colocar o zero aqui, então o y vai ser o menos 1. Tá? Se fosse outro número, seria ele. Bom, já tem um ponto. Tá, precisaria de outro ponto para fazer a reta. Então, quando eu coloquei o zero no lugar do x, obtive menos 1 no y. Aonde estará aqui? Vou fazer com outra cor. Então, onde é o zero do x? Não é aqui? E aonde é o menos 1 do y? Menos 1 do y é aqui. Então, ó, quando você tem dois pares ordenados, um é 0 e o outro é menos 1, ou seja, qual for o que tiver aqui, você vai fazer uma marcaçãozinha em cima dele, tá? No caso é menos 1, mas se fosse, por exemplo, 7, 8, aí você fazia nesse valor. Então, ó, 0 no x, o 0 é tanto pertencente ao x como o y, e o menos 1 aqui, ó, é do y. Então, vou fazer a marcaçãozinha aqui. Pronto. Agora eu escolho qualquer outro número aqui, tá? Eu preciso de 2 pontos. Escolhi 1. Vou fazer a conta com 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes x. Então, como vai ser 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1, 1. Então, repara, quando eu coloquei o 1 no lugar do x, obtive como espelho, espelhou o y 1. Então, o par ordenado aqui, ó, é 1 no x, 1 no y. Aonde é 1 no x? Aqui. Aonde que é 1 no y? Aqui. Então, eles vão se encontrarem mais ou menos aqui. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Vão se encontrar aqui. Ok? Pronto. Se por acaso o professor não lhe desse o domínio da função, tu escolheria 2 números aleatórios, um deles como sugestão o 0, o outro qual você quiser, e aí você tendo os 2 resultados, ó, já dá para desenhar uma reta. Ó. É só unir os 2 pontos. Pronto. Mas como nesse caso eu dei mais informações, então eu vou preencher essa tabela e deixar o meu gráfico mais bonitinho. Eu tenho mais informações. Então vamos lá, vamos fazer as outras contas. Aqui, ó, vamos fazer com menos 2. Se eu colocar 2 vezes menos 2 menos 1, quanto que me vai espelhar o y? Lembra de domínio e função? Temos uma aula aqui no YouTube sobre isso. Se eu jogo menos 2 no lugar do x, a imagem da função, que é o y, vai ser quem? Aqui é um pontinho, tá? 2 vezes 2, deixa eu apagar aqui. 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Mas como um é mais, outro é menos, vai dar menos. Então isso aqui, ó, vai dar menos 4. Então sempre faço a multiplicação primeiro. Depois juntando com esse menos 1, aqui já não tem regra de sinal porque não é multiplicação. A regra de sinal é somente na multiplicação e na divisão. Aqui é a regra do perdeu e do ganhou. Perdi 4, perdi 1. Então no total eu perdi 5. Então aqui, ó, menos 5. Ok? Vamos para essa linha aqui, ó. Vou colocar o menos 1 agora no lugar do x. 2 vezes menos 1, menos 1. Quanto é 2 vezes menos 1? Menos 2, pela regra de sinal aqui, ó. Com menos 1, perdi 2, perdi 1, perdi 3. Então aqui vai dar menos 3. Esses aqui já fizemos, ok? E agora com 2 vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 menos 1. Esse 2 está ocupando o lugar do x. Por que aqui eu não coloquei parênteses, aqui eu coloquei? Porque aqui é número negativo. Tá? Toda vez que tiver um número negativo, você coloca o parênteses
para não ter confusão, tá? Bom, então vamos lá. Multiplico 2 vezes 2, dá 4. E 4 tira 1, 3. Prontinho. Aí está a minha tabelinha. Essa tabelinha vai me ajudar a construir o resto do gráfico. Vou apagar aqui, ó. E vamos juntar os pontos. Vamos lá. Juntando os pontos aqui, olha só o que vai acontecer. Bom, quando eu joguei o 2 negativo aqui, o valor que espelhou para o y foi menos 5. Então, o par ordenado aqui, ó, é menos 2 e menos 5. Ok, gente? Onde está o menos 2 do x? Aqui. E o menos 2 e o menos 5 do y está aqui. Então, ó, vou até apagar aqui para não atrapalhar. E vou fazer assim, ó. Vou fazer um pontilhado, ele não vou fazer com régua, vai ficar um pouquinho torto, mas, ó, vai se encontrar com menos 5, mais ou menos nessa região aqui. Pronto. Menos 2 do x, menos 5 do y. Aqui. Agora, menos 1 do x, ó. Menos 1 do x e menos 3 do y. Onde está o menos 1 do x? O menos 1 do x está aqui. E o menos 3 do y aqui. Então, ó. Faço um pontilhadinho aqui, ó. Pronto. Faço aqui, ó. Pronto. Ok? 0 e menos 1 já fizemos, está aqui, ó. Eu já disse para vocês, quando o par ordenado for um número 0 e o outro número, tu faz a marcaçãozinha em cima desse número, e no caso aqui é o menos 1, tá lá. Aqui também já fizemos, ó, tá aqui em cima, ó, pode ver que tá dando uma reta, ó. O desenho tá dando uma reta. E aqui é 2 e 3, ó. 2 no x e 3 no y. 2 no x está aqui, 3 no y está aqui. Como eu já sabia, pessoal, como é que ia ficar o gráfico, eu já fiz o meu gráfico com o número mais alto, 13, o mais baixo, menos 5. No caso do eixo em pé, y. E no eixo deitado, eu sabia que ia de menos 2 a 2 por causa disso aqui, ó. Então, quando você for fazer o gráfico, faça a primeira tabela. Essa é a dica que eu dou. Feita a tabela, faça o eixo em pé primeiro, vê quem é o ponto mais alto. Aqui o meu ponto mais alto foi o 3. Então desenhei o 3 lá em cima e fui 3, 2, 1, 0 e fui até o mais baixo. Depois de feito isso, eu atravessei o x aonde está o 0, aqui ó, e fiz aqui ó, de menos 2 a 2, de acordo com a indicação aqui. Certo? Tá feito. Agora o que eu tenho que fazer? Ligar os pontos. Vamos lá ligar os pontos. Vou usar uma outra cor aqui para destacar. Claro que como eu fiz um tracejado sem régua, isso aqui é bom fazer em papel quadriculado, não vai ficar certinho. Mas ó, mais ou menos, tá? Aqui ó, vou ligar os pontos. Você repara bem que vai dar uma reta aqui ó. Ó, uma reta. Não vai ficar certinho, certinho, porque não foi feito com régua os tracejados. Olha só que legal. Certo, pessoal? Eu disse para vocês que caso o professor não dê isso daqui, você pegue dois valores quaisquer, faça a conta aqui numa tabelinha e traça a reta. Ou seja, a minha reta, se não tivesse essa informação, a minha reta aqui no gráfico ia ficar um pouco mais simples, mais pobre, né? Por exemplo, ele ia ocupar esse pedacinho aqui, ó. Ia ser só esse pedaço aqui, ó, a minha reta. Mas como eu tinha mais informações, aí eu pude fazer uma reta maior. E quanto mais números aqui, ó, a reta, ela é infinita, para cima e para baixo, certo? E eu disse para vocês o seguinte, os números reais, que é o caso aqui, ó, 0, 1, 2, menos 1 e 2, certo? Os números reais não são só eles. Esses aqui, ó, menos 2. Esses aqui são os números inteiros. Os reais são todos eles e os compreendidos entre eles. Então, por exemplo, o número que está aqui, ó, entre o 2 negativo e o negativo, o número que está aqui entre o 0 e o 1, todos são números reais. Então,
Não dá para colocar na tabela todos eles, porque eles são infinitos. Tem infinitos números nesse pedacinho aqui, ó. Infinitos números nesse outro pedacinho. Então não daria para colocar todos os números que existem entre o menos 2 e o 2. Então o que a gente faz, a estratégia? A gente coloca só os inteiros, tá? E quando você faz a reta, pode ver que você não está pegando só esses números aqui, ó. Você está pegando a reta aqui, ó. Essa área da reta, ela corta, ó. Essa área da reta aqui, ó. Ela corta todo o espaço que está entre o menos 2 e o 2, inclusive os espaços entre esses números maiores aqui. Então, os pequenos também estão participando da função. Está acontecendo um arrastão aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante para encerrarmos a aula. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Deixa eu fazer uma outra coisa. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Você sabe o que esse ponto significa? Sabe ou não? Ah, professor, esse ponto aí é o cruzamento entre a reta desenhada e o X. Sim, mas essa reta, esse pontinho aqui, que o gráfico desenhado corta o eixo X, intercepta o eixo X, é chamado de raiz da função, e vimos isso na aula anterior, quando calculamos raiz da função. Por exemplo, se você pegar isso daqui, ó, deixa eu apagar. Se você pegar o 2x menos 1 e fizer igual a zero e achar o x, olha o que vai acontecer. 2x passa o 1 para cá, vira positivo. Desce o 2 para isolar o x. X igual a meio, 1 sobre 2. Isso aqui não é a mesma coisa que 0,5? Que se você pegar 1 e dividir por 2, dá 0,5. Se você pensar que esse ponto está entre o 0 e o 1, esse número aqui, ó, esse ponto é o 0,5. Conclusão. O ponto onde o gráfico, a reta, intercepta o eixo X, exatamente nesse ponto, é a raiz da equação, a raiz da função. O ponto onde a reta corta o eixo X é a raiz da função. Olha que legal. Imagina você tem um exercício que o professor te deu o gráfico prontinho assim, ó, e te dê isso daqui. Aí ele diz assim, encontre a raiz da função. Tá aqui, ó. Não precisa fazer a conta. Se você tiver o gráfico, não precisa fazer a conta. Ok? Bom, gostou da aula? Dê um like, compartilhe nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho, que vamos ter muito mais aulas sobre esse assunto, tá? O gráfico da função é muito importante. Vamos chegar também a falar sobre gráfico da função quadrática, que é outro conteúdo importante. Tá bom, gente? Um grande abraço, espero vocês para a próxima aula.